Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar aí mais um dia de evento em comemoração ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, né? Que nós vamos comemorar aí na sexta-feira, dia 17. Teremos também uma outra live em comemoração também. Hoje, para o nosso evento, nós vamos contar com a presença da doutora Helenara, uma médica intensivista aí, muito renomada, que vai nos trazer vários ensinamentos a respeito do gerenciamento de risco. Ela vai falar um pouquinho sobre os riscos assistenciais e organizacionais como uma estratégia para a segurança do paciente. Doutora Helenara, nós temos aqui também o doutor Fernando, ele vai abrir aqui a nossa live, dar boas-vindas a todos. Oi, pessoal, boa tarde. Desculpe aí, estamos aqui na correria, estamos à distância, mas conseguimos entrar. Estou um pouquinho mais perto da Helenara, estou aqui em Curitiba, estou um pouquinho mais perto dela. É uma honra abrir mais essa live nossa. A primeira foi muito bacana com o Dr. Péricles e agora a gente não tem uma expectativa menor com a doutora Helenara, que é uma profissional extremamente qualificada, com quem eu tive o prazer de conhecer já há bastante tempo. Diria que a doutora Helenara é a madrinha da gestão assistencial da ProSaúde, porque a gente foi visitar lá o hospital que ela trabalhava, no SEGER, né? Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Risco, onde a gente viu o modelo de acompanhamento de indicadores e foi um benchmark muito importante para a ProSaúde. Então, além da competência, né, e do conhecimento que ela vai trazer para a gente hoje, também essa relação afetiva com o que a gente vem desenvolvendo desde então, aí foi 2014, se eu não me engano, que a gente foi lá, e de lá para cá a gente conseguiu crescer bastante na ProSaúde, tem aí o dedinho da Helenara lá atrás, e agora vai ter uma grande participação dela nessa palestra de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigado mais uma vez a todos pela presença, uma boa palestra. Helenara, está contigo. Um beijo. Oi, só um pouquinho. Olá, gente, muito obrigada por essa recepção. Eu estou muito feliz com esse convite. Agora, quando começa a ter muitas expectativas, né? Olha só a responsabilidade, né? Já tinha a palestra na segunda-feira, agora mais essa abertura, comecei a ficar nervosa. Mas a nossa conexão, ela se manteve, o que eu acho muito legal, assim, tenho mesmo uma relação de afeto com a empresa, porque depois dessa visita, a gente trabalhou com algumas unidades da ProSaúde em projetos ProAD-SUS de melhoria de qualidade de segurança. Então, eu conheci algumas instituições que fazem parte do sistema e fazem trabalhos belíssimos, maravilhosos, e foi uma experiência ótima, fantástica para mim como profissional. Então, agradeço muito a participação de vocês na minha formação. Eu vou falar em gestão de riscos hoje. Obviamente que a gente não consegue falar sobre toda a gestão de risco, então vai ter um pouco do meu olhar sobre gestão de riscos, né? Que gestão de riscos é essa que eu entendo como essencial. Eu vou só compartilhar minha tela com a ideia de que a gente também não vai... vamos deixar um espaço para a gente conversar um pouco, né? Só um pouquinho que não está aparecendo a minha bandeja. Um segundinho, por favor. Deus, vocês estão enxergando a minha tela, gente? Estamos sim, doutora. Tá bem, obrigada. Então, nós vamos falar sobre identificação de riscos assistenciais e organizacionais como uma estratégia na segurança do paciente. Eu sou, então, médica intensivista de formação, já trabalho em qualidade de segurança há muitos anos, bem antes daquele 2014 lá que a gente foi visitado. Fiz uma parte da minha formação em organizações internacionais, hoje sou consultora em saúde. Eu estou mostrando isso aqui para dizer para vocês que tudo que eu for falar tem um pouco dessa trajetória, né? Eu não estou aqui representando nenhuma organização específica, mas elas vão aparecer durante todo o processo, porque é o aprendizado que eu tive na vida e não tem como falar sobre um assunto sendo, assim,
exclusivamente técnico, vai ter um pouco de opinião nessa nossa conversa, mas a gente pode conversar depois, no final, e fazer os questionamentos que vocês acharem que são apropriados, necessários e quiserem. A gente não tem por que imaginar que gestão de riscos não é importante, né? Isso vem aparecendo na literatura já há muitos anos, mas nós temos um consensado nos últimos anos que nós precisamos fazer processos de qualidade e segurança, gerenciamento de riscos, que são em todos os lugares onde a saúde é feita, de forma colaborativa, coordenada, né? A gente viu agora, né, sobre as vacinas, por exemplo, é muito difícil a gente proteger uma população quando outras populações não estão protegidas. A saúde também é assim. Se nós não cuidarmos das taxas de infecção no mundo, nós vamos ter bactérias multiresistentes, e isso vai ser um problema para o mundo todo, não só para quem tem taxas de infecção mais altas. Então, nós precisamos coordenar processos, cuidar das populações na saúde de forma organizada e fazer com que essa qualidade e segurança chegue a cada um dos indivíduos que procura o sistema de saúde. Nós temos taxas estarrecedoras ainda, né, de mortes, de danos evitáveis. Então, a gente tem um caminho muito longo ainda a construir em todo o mundo, mas aqui no Brasil nós temos grandes desafios na saúde. Esses dados são desse documento da OECD, falando que, né, por ano, a gente tem mais de 300 mil mortes maternas, e a gente viu que na pandemia isso aumentou ainda, né? Nós temos mortes de mais de 2 milhões de recém-nascidos no mundo. Isso sem falar, né, de outros tipos de sofrimento. E isso causa para o sistema todo um custo enorme. Nos países que são desenvolvidos, né, nos países que têm um sistema de saúde desenvolvido, quase 15% do gasto hospitalar é por motivos de segurança, né, ou para fazer o resgate de um evento adverso, ou para fazer organização do sistema, ou para a própria indenização dos pacientes, mas aqui não está falando ainda nesse 15%, não entram dias perdidos, morbidades, e no mundo são 42 bilhões por ano por erros de medicação, né? Então, se a gente fica pensando quanto desperdício nesse sistema a gente tem, porque nós não conseguimos entregar um processo de cuidado com qualidade e segurança, nós temos um caminho enorme ainda para construir. E o mundo tem se preocupado com isso, tanto que a Organização Mundial de Saúde lançou agora esse ano um framework para as organizações, os sistemas e os governos para ajudar a construir sistemas de saúde mais seguros. Então, tem ações em todos os níveis e grandes diretrizes, e nós podemos nos debruçar sobre esse documento, que é muito bonito, muito interessante, e ver aonde que a gente já caminhou, aonde que a gente não caminhou, qual é o caminho que a gente tem a seguir, né? No Brasil, nós temos já um caminho trilhado, mas ainda em vários aspectos de equidade, de participação social de pacientes e famílias, nós ainda temos bastante a construir. E o que é esse gerenciamento de riscos, né? Então, a gente, quando fala em gerenciamento de riscos, às vezes a gente pensa no nosso processo específico, mas, na verdade, ele é uma diretriz estratégica. Essa frase é do New England Catalysis, e que fala o seguinte, que manter a qualidade clínica, ela vai ser cada vez mais importante, porque vai afetar
todo o sistema, está vinculado ao valor que nós entregamos para os pacientes. E quanto mais a forma de remuneração do sistema migrar de fee for service para baseado em indicadores de qualidade, mais importante vai ser nós avaliarmos os nossos sistemas, nós entregarmos mais qualidade, nós manejarmos, né, fazermos um gerenciamento adequado dos riscos e das entregas que nós fazemos para o paciente. Então, isso está vinculado à sobrevivência das organizações, né? Apesar de ser, obviamente, importantíssimo do ponto de vista ético, moral, né, de ser o motivo, né, nós entregarmos um sistema de qualidade é o motivo pelo qual nós nos envolvemos no sistema de saúde, também é um imperativo para que a organização seja sustentável e continue fazendo assistência para os pacientes. E sempre lembrando que fazer gestão de riscos não é a gente eliminar problemas, né? A gente tem que identificar os pontos de maior potencial de risco, implantar e gerenciar as práticas de segurança, e a gente aumenta a probabilidade de ter sucesso. A gente está sempre trabalhando com incerteza, né? Quando a gente fala em gestão de risco, nós estamos trabalhando com incerteza. São processos que a gente pode ajustar, reconstruir, para diminuir a chance de um problema acontecer. E a gente, só para lembrar rapidinho, os princípios de gerenciamento de risco da ISO, né? Muitas das coisas que a gente trabalha e faz é baseado na ISO 31000, é que para a gente adicionar e proteger o valor que a gente entrega no sistema de saúde, nós precisamos que esse processo de gerenciamento de risco seja estruturado, portanto, precisa ter método, precisa de análise, precisa de avaliação, precisa de escolhas adequadas, precisa ser personalizado para o problema e para a organização que nós estamos trabalhando, né, o que nós estamos abordando nesse gerenciamento de risco, precisa ser inclusiva nos seus vários pontos de vista e nos vários atores, nas várias pessoas, profissionais que estão envolvidos nessa avaliação de risco e no seu gerenciamento. Precisa ser dinâmica e responsiva, obviamente, em tempos como os nossos, em que as coisas mudam tão rapidamente, nós precisamos que o gerenciamento de risco seja adaptável, seja atento às coisas que estão acontecendo, aos novos riscos que estão aparecendo durante o nosso processo assistencial. Precisa usar as melhores informações disponíveis. Não se faz gerenciamento de risco sem conhecer a fundo o contexto, quais são os impactos, quem é que está envolvido nisso. Então, nós precisamos usar dados de literatura, dados reais, dados das nossas práticas, precisamos falar com as pessoas, precisamos olhar os nossos processos. A gente não faz gerenciamento de risco sem uma abordagem profunda de como as pessoas interagem com o seu ambiente, né? Talvez essa seja o aspecto mais difícil do gerenciamento de riscos, né? Todo o processo ele é feito por pessoas, para pessoas, usando estratégias, tecnologias, processos, mas nós precisamos entender como é que as pessoas se relacionam com essas estruturas. Temos que focar sempre na melhoria contínua. Gerenciamento de riscos não é estático, né? É um processo que não acaba nunca, a gente começa e nunca mais acaba. A gente sempre vai ter avanços para buscar e precisa ser integrado. Por quê? Porque nós estamos falando de sistemas. Nós não podemos tratar um problema ou gerenciar um risco pensando nesse risco ou nesse processo desconectado com todos os sistemas que interagem com ele, outras unidades ou outras organizações ou outros processos.
Então, quando a gente vai tratar um problema, um risco específico, nós temos que ver aonde que ele está inserido e quais são as conexões que ele tem que precisam ser tratadas da mesma forma. Então, rapidamente, esses são os princípios. Toda vez que a gente for fazer o gerenciamento de risco, a gente precisa pensar em tudo isso. E sempre lembrar que o risco é um resultado entre o perigo que a gente identifica que existe e a probabilidade daquilo acontecer. Então, vamos dizer que eu tenho um risco de queda, eu vou ter um paciente com mais idoso ou com dificuldade de marcha, ele vai ter mais probabilidade de escorregar ou de não conseguir se apoiar do que um paciente jovem que não tem essa característica. Então, sempre vai ser a característica do processo ou do paciente ou da estrutura, né, do perigo identificado e a probabilidade daquilo acontecer. É esse o risco que sempre nós vamos fazer essas duas associações e vamos escolher quais são os riscos que nós vamos tratar primeiro, porque é impossível nós tratarmos de todos os riscos identificados. Mas, para que a gente faça essa análise de identificação do perigo e da probabilidade dele acontecer, nós precisamos conhecer esses riscos, né? E isso pode parecer simples, mas não é. Então, muitas vezes nós olhamos uma instituição, uma área do nosso serviço e nós não identificamos um risco que para outra pessoa que vem de fora parece óbvio. Então, essa é muito conhecida, essa nossa adaptação do olhar e da crítica, a gente se adapta às coisas que não são comuns, né? A gente acaba não reconhecendo uma maca que está na frente de uma saída de emergência ou na frente de um extintor, porque está sempre ali. A gente acostuma com aquilo de uma forma não adequada e não enxerga mais aquele problema. A outra coisa é o conhecimento mesmo, assim, será que um determinado medicamento ele adiciona um risco maior, né? A gente saber que potássio pode matar alguém se a gente faz direto uma infusão, é um conhecimento que precisa ser passado para alguém que não sabe, que não conhece essa informação, não vai ter tanta atenção em relação ao potássio quanto alguém que conhece e sabe qual é o perigo que o potássio significa. E a outra coisa que a gente sempre tem que levar em conta é se a gente tem alguma coisa para fazer, se é controlável, se não é controlável, né? Então, essa percepção e como a gente lida com esses riscos do nosso dia a dia, depende muito de quão treinado em enxergar as coisas a gente está e do que é aceitável dentro da nossa organização. Então, vamos pensar assim, será que na minha organização um profissional de saúde ia se sentir confortável olhando essa maca numa descida, sendo apoiada por um chinelo? É uma solução para o problema? Foi a solução que esta pessoa aqui encontrou para que a maca não descesse rampa abaixo. Mas isso pressupõe que eu não estou enxergando, né? Quem fez isso não enxerga o risco disso dar errado e dessa maca com alguma pessoa em cima escorregar e a gente ter um acidente potencialmente grave. Então, esse olhar é o olhar da cultura de segurança. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é que faz algumas áreas ou algumas instituições terem mais consciência do risco, perceber melhor o que está acontecendo, ser mais crítico para os riscos ambientais. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre como que a gente pode ajudar as pessoas a perceberem esses riscos. Mas essa percepção tem muito a ver com os conhecimentos, com as experiências que as pessoas têm, com como elas enxergam o seu próprio trabalho, o local de trabalho.
tem a ver com a cultura local, quer dizer, isso aqui é permitido ou não é permitido no lugar onde eu trabalho. E aí nós vamos ter essa conexão entre o que é risco real, o que pode acontecer, quais são os processos, os ambientes, as estruturas que colocam em risco os nossos pacientes, e o que as pessoas percebem. O que a gente sabe? Que quanto mais hierárquica for a organização, quanto mais as pessoas tiverem medo de dividir as suas preocupações, quanto menos importância as pessoas dão para a segurança, menor vai ser o risco percebido. Às vezes, vai ter pessoas que percebem os riscos, mas não tem um ambiente, uma cultura local em que isso pode ser trazido para as outras pessoas e aquilo ser resolvido. Então, esse processo é um processo de construção de equipe. A gente sabe que a cultura de segurança, ela pode variar muito dentro da organização, às vezes dentro de um próprio local, um comportamento que é aceitável em um determinado turno não é aceitável em outro turno, e o grande desafio nosso como gestores, como preocupados com a segurança do paciente, é a gente subir esse nível, né? É a gente tentar construir uma cultura de segurança que seja protetora para os pacientes e para as pessoas que trabalham nessa organização em todas as horas, em todos os momentos, que o hospital não seja diferente de manhã e de tarde, que a minha APS não seja diferente dependendo de qual é a equipe que está lá. Então, esse é o nosso desafio. Mas a gente fala em segurança do paciente, mas gestão de risco é muito maior do que isso, né? Então, a gente precisa trabalhar perigos outros, nós temos riscos regulatórios. Quem trabalha com gestão de risco vai precisar se pautar por várias portarias, RDCs. Nós temos riscos vinculados ao capital humano, né, de como é que eu desenvolvo e quem são as pessoas que trabalham na minha organização. Eu preciso definir quais são as minhas estratégias e quais são os riscos vinculados a ela. Tecnologias, agora nós temos que ter cuidado, não, mas estudar muito os riscos vinculados à tecnologia, né? Nós tivemos um avanço enorme do uso da tecnologia com a pandemia, foi uma adoção rápida, necessária, importante, mas que pode ter trazido para pacientes e organizações alguns riscos que antes não existiam. Então, essa virtualização dos processos, ela vai ser necessário a gente estudar dentro do nosso contexto, né? Já tem vários estudos do NHS, dos Estados Unidos, tem vários países que usam tecnologias como a que a gente adotou há muitos anos, mas a nossa cultura, o nosso grau de interoperabilidade, o nosso conhecimento, ele vai ter que ser avaliado, vinculado a esse novo cenário, que é o que a gente tem agora, mais tecnológico, mais digital. Nós temos os riscos operacionais, os riscos financeiros, então a gente tem que ver risco de incêndio. Infelizmente, nós tivemos algumas notícias de incêndio em instituições de saúde recentemente, nos 2 últimos anos. Temos riscos de prédios, né, de estrutura física, riscos de violência, dependendo de onde a nossa organização está inserida, violência social, inclusive. Então, tudo isso, para quem trabalha com gestão de risco, nós vamos precisar trabalhar com tudo isso. Mas a gente tem que começar por um lugar, né? E como a gente... e todos esses riscos afetam, de alguma forma, a segurança do paciente. Por quê? Porque uma organização que não tem condições de operar, uma organização que não faz a gestão de risco do seu capital humano, ou que não faz uma gestão de risco da sua área física, ela não traz segurança para os pacientes e para as pessoas que trabalham nessa organização. E ela precisa fazer a sua gestão de risco financeira, sim, porque ela precisa ser sustentável. E sem sustentabilidade, a gente não consegue dar um bom atendimento seguro para os pacientes. Então, tudo o que a gente faz, de alguma forma,
pode e afeta a segurança do paciente lá na ponta. Obviamente que a gente tem estratégias de gestão de risco para cada um desses 8 pilares, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a segurança clínica e de gestão assistencial. E para isso, eu trouxe um gráfico que eu gosto muito, que é adaptado do Charles Vincent, do René Malberti, de um livro que está em português, é gratuito, que eu recomendo muito que seja lido, que chama O Cuidado da Saúde Mais Seguro. Estratégias para o Mundo Real, eu acho que é o subtítulo. E ele mostra que qualidade e segurança, como a gente já sabe, eles são um contínuo do mesmo processo. Então, eu posso ter vários níveis de cuidado. Eu posso começar com um cuidado ideal, onde todas as normas são cumpridas, onde eu entrego o melhor cuidado que eu posso. Depois eu posso ter um cuidado um pouquinho menos perfeito, mas eu tenho adesão às normas, eu tenho um cuidado regular, eu consigo ter um processo que é confiável. Se eu piorar um pouquinho a minha qualidade, eu posso ter um cuidado um pouquinho inseguro ou de baixa qualidade, em que eu não sigo bem as regras, ou eu sigo de vez em quando, eu tenho eventos, mas os eventos não chegam a causar dano para o paciente, eu tenho incidentes e não chegam a causar danos para o paciente, eu posso ter isso, e ele chama isso do espaço da qualidade. Aonde que as nossas organizações normalmente estão? Nesse meio aí, né? Nós temos pouquíssimos lugares dentro das nossas instituições de saúde que a gente pode dizer que o cuidado é ideal e tem uma ótima adesão às normas. Que lugares são esses? Costumam ser, né? Banco de sangue, por exemplo, né? Banco de sangue são áreas das nossas organizações onde é muito previsível o que acontece, eu tenho regras muito bem definidas de como as coisas podem acontecer, e eu tenho pouco problema de adesão, né? É uma área muito regulada, onde o processo é sempre feito da mesma forma. Queria eu dizer para vocês que, por exemplo, a área de farmácia fosse assim também, mas na maior parte das nossas organizações não é ainda. Mas também é uma área que pode ser padronizada, que a gente tem um processo, uma parte do processo que é bem previsível, que eu tenho padronização. CME também são áreas onde eu tenho padronização, um processo regular. Mas a maior parte das nossas organizações não estão aqui. Então, o que eu preciso fazer para melhorar esse processo aqui, né, da qualidade? A gente tem que melhorar a confiabilidade. O que significa isso? É que eu tenho que fazer igual em 95% das vezes ou mais. Eu tenho que fazer exatamente igual, eu tenho que cumprir todas as normas. Eu preciso trabalhar os fatores humanos, né? Como é que as pessoas se adaptam a esses processos, e eu posso fazer coprodução com pacientes e profissionais de saúde. Infelizmente, a maior parte dos nossos processos na saúde está aqui nos problemas de segurança, onde eu tenho um cuidado inseguro, né, onde eu tenho incidentes que pacientes não sofrem danos, ou eu tenho cuidados onde os pacientes sofrem danos com maior ou menor benefício. Eu tenho esse pedacinho que tem a sobreposição da qualidade da segurança, ele chama de legal normal. O que é esse legal normal? É aquele negócio que a gente acostuma dentro da nossa organização, né? Eu preciso sempre identificar o paciente, olhar a pulseira do paciente antes de administrar qualquer coisa, antes de entregar dieta, antes de fazer qualquer cuidado. Ah, eu faço isso, mas não faço sempre. Ah, eu já conheço aquele paciente, né? Ah, será que é isso mesmo? Ah, hoje eu não posso porque tem muita coisa acontecendo, eu estou com pressa. Higiene de mãos é uma coisa que a gente vê muito nisso, né? Ah, eu higienizo as mãos, mas não consegui higienizar porque tenho coisas para fazer, ou porque a pia fica longe. Então, esse é uma parte do nosso cuidado que ainda
é muito prevalente dentro das nossas organizações. Tudo que a gente faz é melhorar a segurança para alcançar maior qualidade, a gente subir, né, todo o nosso processo de cuidado para os níveis mais altos, onde eu tenho maior benefício para o paciente e menor risco de dano. Quando a gente tem um risco que a gente reconhece, o que a gente vai fazer? Vocês já sabem, né? Vai fazer identificação, análise, avaliação, tratamento. Então, esses passos, eles precisam ser seguidos, não se deve tratar um risco sem ter avaliação, porque às vezes a gente pode achar uma solução que não é apropriada, e a gente tem que cuidar qual é o tratamento que a gente vai dar. Então, nós temos que repensar, redesenhar. A gente pode construir redundância de processos? Pode, mas sempre a gente tem que cuidar se a gente está propondo uma solução que, de fato, vai diminuir o risco daquele problema. Então, qual é a o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse aspecto específico? A gente, às vezes, pensa assim, aconteceu um problema, identifiquei que o risco de quedas na unidade X é maior do que, enfim, vou falar sobre quedas como exemplo. Não vai resolver eu treinar todo mundo, né? Treinar todo mundo é importante? É importante. Precisa acontecer? Precisa acontecer. Mas eu preciso avaliar o meu processo, eu preciso avaliar quais são os itens que estão causando esse maior risco de queda, né? Por que isso está acontecendo nessa unidade? Então, a gente precisa cuidar se o tratamento está sendo adequado para o problema que a gente está identificando. E algumas ações são mais fortes do que outras, né? Ações forçadas, a gente simplificar processos, são mais eficientes, né? Alertas, eles são mais eficientes do que o treinamento sozinho. Então, a gente sempre tem que cuidar que a gente precisa olhar, identificar quais são essas causas, analisar isso, fazer uma avaliação do processo e do contexto, tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é em relação à equipe. Quem é que faz gestão de risco nas nossas organizações? Não pode ser a equipe de gerenciamento de risco. Quem faz gestão de risco nas nossas organizações são todos os trabalhadores, porque o risco está presente em todo momento, em todos os processos que a gente vai executar dentro da nossa atividade. Mesmo quando a gente fala em riscos físicos, ambientais, quem faz essa gestão também é a equipe operacional da instituição, não é alguém de fora que faz auditoria de vez em quando, esse é um facilitador. Mas a gente que faz o gerenciamento de risco no dia a dia. E para isso a gente tem dois aspectos, o técnico, né, que é o aprendizado que a gente tem através do conhecimento, que eu falei como é importante a gente ter conhecimento específico para poder identificar os riscos, treinamentos que a gente falou agora há pouco, que são importantes sim, mas tem um componente emocional muito forte, que é como a gente se comporta frente os nossos desafios do dia a dia. E isso pode adicionar ou diminuir o risco do nosso processo de trabalho. Então, nós somos seres que respondem muito mais de forma emocional do que de forma racional aos nossos desafios. E esse conhecimento é um conhecimento importante, e as conexões que nós temos com o nosso trabalho, com as pessoas que trabalham conosco, são importantes também para a gente tentar diminuir o risco. Uma das coisas importantes é a segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É essa capacidade da gente construir ambientes onde as pessoas não se sentem desconfortáveis quando elas têm dúvidas, quando elas precisam fazer alguma pergunta, quando elas têm que demonstrar alguma vulnerabilidade. Elas não têm medo de que isso possa ser usado contra elas, que isso vá para a sua ficha funcional. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode estimular que as pessoas se sintam confortáveis para isso? Uma das coisas essenciais é que nós, como líderes, precisamos acreditar que as pessoas têm boas intenções, né? A gente construir confiança dentro das nossas equipes. A gente também tem que garantir que esses medos que as pessoas normalmente têm em se mostrar vulneráveis não vão acontecer. Então, né, não usar
as vulnerabilidades das pessoas contra elas mesmas. A gente demonstrar e estimular que as pessoas peçam ajuda e sempre aprender com os erros, usar os erros como oportunidades de aprendizagem. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem menos indiferentes aos problemas que vão aparecer para elas durante o processo de trabalho, e vão poder pedir ajuda e vão pedir apoio para solucionar algum risco que elas identifiquem, do seu próprio trabalho ou do trabalho dos outros. Tem algumas formas que a gente pode, como líder, estimular essa segurança psicológica para que todos participem desse cuidado seguro, né? Dar sentido para o trabalho. Então, como é que a gente pode dar sentido para o trabalho, né? A gente sempre tem que lembrar que o que está em jogo se a gente não fizer da forma segura, se a gente não colocar a segurança em primeiro lugar, né? Por que a gente está ali? Qual é a importância do que a gente está fazendo? E é importante dizer o óbvio. É importante que os líderes falem sempre o quanto é importante o trabalho que as pessoas executam dentro da organização, todos os trabalhos, porque a gente já viu que todos os trabalhos podem adicionar risco ou diminuir o risco para os pacientes. A outra questão é a gente deixar muito claro que o nosso tipo de trabalho, ele tem um grau de incerteza que é inerente ao processo, né? Então, a gente ter dúvidas, ter dificuldades, precisar de ajuda é normal. E isso é uma frase que às vezes não é tão comum nas nossas organizações, né? Nós estamos aqui como equipe, nós podemos nos ajudar. A gente também tem que deixar claro que a falibilidade, ela é real. Nós somos humanos e nós podemos falhar. E a gente tem que se ajudar para que isso não aconteça, né? Então, para o líder, é muito importante que ele tenha habilidade de comunicação, de como ele vai verbalizar isso para a equipe, de como ele vai demonstrar o quanto é importante a gente reconhecer que precisa de ajuda, o quanto é importante a gente reconhecer que nós somos uma equipe que resolve os problemas juntos e que a segurança é importante para todo mundo. Então, convidar as pessoas para participar, pedir opiniões, é importante, né? Ter espaços para essa conversação. E a Amy Edmondson fala muito em abraçar os mensageiros, né? Quantas vezes a gente já viu a gente matar o mensageiro das más notícias, né? Em vez da gente agradecer que ele está trazendo uma preocupação, um problema, a gente diz, esse aqui é o criador de problema, só reclama. Então, é o contrário que a gente deve fazer. A gente tem que agradecer quando as pessoas trazem ideias, compartilham suas preocupações, participam nas soluções. Então, a gente deixar esse espaço aberto para que os problemas de segurança apareçam ajuda muito a gente conhecer quais são os verdadeiros riscos e ter ideias e soluções adequadas para o contexto que a gente está. Então, aqui tem algumas sugestões de como um líder pode estimular essa segurança psicológica, né? Então, assim, reconhecendo as suas próprias fragilidades, né? Que a gente está num território novo, a gente vai precisar da colaboração de todos, a gente fazer perguntas diretas para as pessoas, a gente tem esse problema, a gente precisa da opinião de vocês, e chamar alguém e dizer assim, o que tu pensa sobre isso? Vamos começar por ti, o que tu achas que pode colaborar? Ou, quando o líder vai fazer uma visita na unidade, sempre perguntar o que está te incomodando, o que dificulta o teu trabalho, entregar o teu trabalho com segurança, do ponto de vista da segurança, o que é que te preocupa hoje? Então, essas são falas que estimulam essa participação de todos os indivíduos nesse contexto de que nós precisamos colocar a segurança em primeiro lugar. E ter espaços abertos para que as pessoas conversem sobre os assuntos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, baseado no TeamStats, as três
ferramentas que a gente sugere usar, né, que é o brief, que é aquela reunião no começo da atividade, assistencial ou não assistencial, pode ser a equipe da manutenção, pode ser a equipe da gestão, pode ser a equipe de uma unidade de internação, é a gente de manhã conversar sobre o que os nossos problemas de segurança por dia, como que nós vamos organizar o dia. Algumas pessoas chamam isso de huddle, não tem problema, o que importa é a gente fazer, não é o jeito como a gente chama. No Team Steps a gente chama de huddle uma reunião que acontece rapidinha quando alguma coisa está fora do previsto. Então, por exemplo, no meio da manhã eu vou ter, sei lá, um acidente, eu não vou ter água por X tempo. Eu chamo todo mundo e faço um plano para resolver aquele problema. E o debrief é, no fim do plantão, eu vejo o que funcionou, o que não funcionou, ou no fim de um processo de atendimento, ou de um problema que a gente resolveu, a gente se reúne e aprende, né? Faz uma rápida análise do que funcionou, do que não funcionou e como é que a gente poderia fazer diferente. Então, esses momentos onde as pessoas têm voz e podem dar sua opinião e podem aprender junto e podem juntos compartilhar como eles pensam o momento, né? Faz com que a gente enxergue os riscos da mesma forma. Então, com isso, nós melhoramos o trabalho da equipe e diminuímos a chance de erros. Mas, e as pessoas que trabalham nessa organização? E eu, como indivíduo, né? Como é que eu me cuido? Como é que eu, como pessoa, me monitoro para saber se eu não estou adicionando risco para um paciente? Eu, profissional de saúde, tenho responsabilidade sobre mim mesma, né? Claro que eu preciso trabalhar em equipe, a gente falou da responsabilidade organizacional, falamos da responsabilidade da gente como equipe, mas agora a gente vai falar sobre a responsabilidade da gente como profissional de saúde. Então, eu uso essa referência, ela já é bem antiga, essa notícia, na verdade, que falava sobre uma coisa que é muito comum e, infelizmente, foi comum de novo agora, na época da pandemia, que são os heróis, né? O quanto a gente arrisca quando a gente pula etapas da autopreservação, né? Será que é saudável para os pacientes a gente ficar fazendo um monte de cirurgia, não comer, não dormir? Depois eu quero escutar vocês. Mas eu vou dizer para vocês que diz a literatura que não. A gente deve se cuidar quando nós estamos sob efeito de medicação, quando nós estamos doentes, quando nós estamos muito estressados, quando nós estamos sob efeito de álcool e drogas, quando nós estamos muito cansados, ou quando a gente está com fome, ou quando a gente não foi ao banheiro há muito tempo, nós pensamos de forma inadequada, ou nós podemos ter dificuldade de tomar boas decisões. E isso afeta a segurança do paciente. Então, esse automonitoramento de eu estou adequado, eu estou em condições de fazer essa assistência, de tomar as decisões que eu tenho que tomar, eu tenho no meu processo de decisão do meu dia a dia, eu tenho capacidade de tomar boas decisões. Esses 6 itens devem ser avaliados sempre. Então, assim, façam pausas, né? Não emendem um plantão no outro, tenham espaço. Se a gente precisar emendar um plantão no outro, bom, paciente, a gente chega na unidade e diz assim, gente, hoje eu estou muito cansada, eu preciso que alguém me ajude, cuide se eu não vou fazer alguma coisa, né, se eu não vou me passar em alguma coisa, ou me ajuda a executar tarefas que exigem mais atenção. Vocês acham que isso é possível dentro da organização de vocês? Bom, só é possível se acontecer isso aqui. Se dentro de uma equipe eu tiver suporte mútuo. Uma equipe que trabalha focada na diminuição dos riscos e na melhoria da segurança dos pacientes é uma equipe que se ajuda. Então, ela tem que ter, a gente já disse, monitoramento situacional, né, espaços para que a gente entenda os riscos que estão mais prevalentes naquele momento, ou quando uma situação muda, essa equipe tem que enxergar, né, tem que ter o mesmo olhar sobre esses riscos,
mas eu preciso que as pessoas se ajudem, né? Nós precisamos ajudar uns aos outros. E isso significa oferecer ajuda e ajudar no que eu posso. Não é assim, eu vou pedir ajuda e todo mundo tem que me ajudar. Não, as pessoas também precisam fazer as suas tarefas, então é preciso que isso seja estruturado e tem formas de estruturar isso. Fornecer e receber feedback é um processo de construção de conhecimento da equipe. E quando a gente enxerga que um problema de segurança está acontecendo, a gente deve defender o paciente, a gente deve defender o comportamento seguro. Quantas vezes a gente não fala para alguém que ele está cometendo um erro? Quantos de vocês já chamaram o colega, o médico, o diretor, porque ele está entrando num ambiente que é de isolamento sem a devida paramentação? Ou quantos de vocês chamaram a atenção de qualquer outra pessoa porque não higienizou a mão antes de encostar no paciente? Deveríamos todos fazer isso, e isso não deveria ser uma coisa que a gente se sente desconfortável, porque nós estamos todos aqui para ajudar os pacientes. Por isso que isso é suporte mútuo, é suporte para mim, para que eu faça as coisas corretamente. Então, por último, para fechar, o que eu queria dizer para vocês? Usem método, né? Toda vez que vocês forem fazer gestão de risco organizacional ou local, escolham o método, usem o método, façam avaliação, não peguem atalhos. Sempre que vocês forem redesenhar, que vocês forem avaliar o processo e quiserem gerenciar, fazer o gerenciamento de risco, torna fácil fazer o certo. Cuidem para não colocar barreiras, mais um checklist, mais uma autorização para aumentar a segurança. Nem sempre isso adiciona segurança. Então, vejam o desenho, o processo e pensem em como vocês podem tornar o processo mais seguro sem tantos entraves, porque a gente sabe que processos adicionados acabam sendo ou desvalorizados ou acabam, no fim, não sendo cumpridos. Valorize os diferentes conhecimentos, chamem as pessoas que conhecem os processos que vocês estão avaliando, todas as pessoas, escutem todo mundo, perguntem, peçam opinião, vejam quais são as informações que eles têm para ajudar, monitore os resultados, não adianta a gente tomar ações para diminuir um determinado risco e não mensurar se aquilo ali fez ou não diferença, a gente não consegue saber se a gente só está mudando ou se a gente, de fato, está melhorando e diminuindo o risco dos pacientes e melhorando a segurança. Lembrem que isso acontece, né, a gestão de riscos, ela tem muito de processo, mas ela acontece também na conexão entre as pessoas. Então, esse processo relacional é essencial. Vamos, né, para trabalhar com gestão de risco, nós temos que trabalhar com relacionamento interpessoal, com conexão interpessoal, e não é ser boazinho ou não ser boazinha, existe método para isso, e a gente precisa que as pessoas trabalhem de forma colaborativa, não porque alguma coisa, porque elas são queridas, mas porque esse é o método adequado tecnicamente para se trabalhar numa instituição de saúde. E aqui eu deixo os meus contatos, fico à disposição e estou muito curiosa para saber o que vocês pensaram disso tudo. Doutora Helenara, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. Foi com certeza muito rico para a gente, todo esse ensinamento que você trouxe aí para a gente, tudo que você compartilhou conosco. É muito importante a sua fala a respeito da segurança psicológica, né? Para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. É importante que a gente se sinta à vontade mesmo dentro da nossa instituição, para poder mostrar para o outro, às vezes, o que a gente consegue fazer de melhorias, ou até mesmo para trazer melhorias para a gente, para os nossos processos, né? E entender que o risco ele não é aquele pacotinho pronto, né? Cada unidade tem o seu processo, cada unidade desempenha um determinado trabalho e é ali que você tem que entender, né? O risco ele é realmente personalizado mesmo, né? A gente não pode esquecer disso.
Muito obrigada novamente. Nós tivemos aqui algumas perguntas, algumas foram respondidas ao longo aí da sua palestra, da sua fala, né? Uma delas aqui, ela fala a respeito da periodicidade das revisões desses riscos, né? Como que a gente tem que identificar essa necessidade de revisar os riscos e a realização das auditorias internas também? Quando que isso deve ser feito? Eu estou com o microfone aberto, que eu não estou enxergando aqui, tá bom? Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Bom, assim, quando a gente faz um mapeamento de risco, faz uma identificação de risco, nós precisamos monitorar se as ações que nós tomamos, elas foram, de fato, apropriadas para a diminuição do risco, né? Tem várias ferramentas para isso, uma delas é o HFMEA, que eu acho que é um pouco mais simples do que o FMEA tradicional, mas se a gente monitora e nós não melhoramos, a gente tem que voltar de novo. É um processo contínuo, né? E não necessariamente com um intervalo específico. Uma outra coisa que faz a gente buscar refazer a nossa análise de riscos é a mudança de cenário. Por exemplo, nós tivemos, vou falar sobre a pandemia de novo, uma mudança enorme, brutal do cenário onde o cuidado é realizado, né? Então, nós precisamos fazer uma avaliação de riscos diferente nas unidades, precisamos fazer uma avaliação de risco diferente da questão de RH, isso tudo precisou ser feito durante a pandemia, né? Mas, numa unidade que é normalmente estável, tipo, que eu falei, né, na farmácia, se eu não vou adicionar um processo novo, CME, e eu faço um monitoramento de riscos, e faço o mapeamento, e faço o tratamento que eu escolhi, né, o que eu vou precisar aceitar, o que eu vou minimizar, o que eu vou conseguir eliminar, se eu fizer isso a cada ano, ok, fica ótimo. Por quê? Porque o que pode acontecer é eu poder ter desenvolvido estratégias para eliminar riscos que antes eu só conseguia minimizar, por exemplo, né? Então, eu posso fazer isso a cada ano. Nas áreas assistenciais, no mínimo, a gente faz uma vez por ano, mas a gente pode fazer mais do que isso, dependendo dos resultados que a gente está monitorando e do contexto, né? Então, essa é a sugestão que eu dou, é olho vivo, sabe, gente? Por quê? Porque todos esses contatos que a gente tem todos os dias com as equipes, eles vão também nos trazer preocupações, e às vezes no monitoramento de risco que eu fiz, a gente está em agosto, vamos dizer que a gente não estivesse na pandemia, que eu fiz um monitoramento de risco em maio, mas agora, enquanto eu estou fazendo os meus briefs, está aparecendo muito um determinado problema, tipo, eu sou intensivista, não vou dar exemplo de UTI, os nossos respiradores estão indo muito para manutenção, ou eu tive 2 eventos em que o respirador parou enquanto o paciente estava lá, e aí a gente precisou correr. Isso é um risco que em maio eu não tinha, mas agora eu tenho, e eu preciso cuidar dele. Então, esse processo de monitoramento do briefing, o huddle, né, alguns chamam, ele é muito informativo para saber se a gente não tem que revisar os riscos. Não sei se ajudei, mas se não ajudei, estou à disposição para fazer alguma outra consideração. Ajudou com certeza. Aí aqui também tem uma outra pergunta, na verdade ela pede mais a sua opinião a respeito dessa entrada de novas tecnologias, né, na nossa assistência, se isso afetaria os nossos pilares ali, pensando os princípios da qualidade, né, e se trariam mais riscos para a nossa assistência. Olha, é uma opinião, mas a literatura diz o seguinte, que quando a gente adiciona tecnologia, depende de qual é a tecnologia e de como a gente adiciona. Então, por exemplo, todo ano a gente tem uma publicação sobre quais são os 10 maiores riscos vinculados à tecnologia que são identificados no mundo. Então, bomba de infusão por muitos anos estava ali, porque depende da interface.
Endoscópios, esterilização de endoscópios adicionava risco também, é um problema que nós demoramos alguns anos para resolver. Então, toda adição de tecnologia, sim, traz com ela novos riscos. Então, toda vez que a gente vai adotar uma nova tecnologia, a gente tem que conhecer a tecnologia, conhecer como é que as pessoas se relacionam com essa tecnologia e identificar quais são os riscos específicos. Mas sempre adiciona, tá? Pode eliminar alguns outros riscos, não tem problema, mas a gente está trabalhando num novo cenário, então nós temos que cuidar. Telemedicina é assim, né? Traz muitos benefícios, mas traz alguns riscos. Será que as pessoas conseguem contar exatamente? Será que as pessoas conseguem se conectar adequadamente? Será que o tipo de comunicação, que já é um grande desafio ao vivo, né? Será que a gente consegue se fazer entender pelos pacientes e entender o que os pacientes estão querendo nos passar? Então, tem outros, né, processos que precisam ser estudados. Tem um instituto que fala só sobre isso, sobre riscos vinculados a novas tecnologias. Eu posso passar depois a referência para vocês. Doutora Lenara, como tinha cortado o finalzinho aí da sua fala, aí depois você passa para a gente a respeito desse link aí com relação aos incidentes relacionados à tecnologia. Tá, desculpa, eu não sabia que tinha cortado. Imagina. Mas assim, para mim, assim, não, tá escutando. Pode deixar que eu aviso na próxima hora que tiver cortado a fala. Além de perguntas, a gente também tem elogios aqui, tá? O hospital lá de Altamira, né, o Transamazônica, a equipe do Núcleo está parabenizando pela fantástica abordagem, eles gostaram muito. Muito obrigada. Estão agradecendo. Tem aqui também mais uma pergunta e também mais um elogio a respeito, está parabenizando, né, a escolha do tema, a abordagem como foi feito, para deixar muito mais fácil e simples o nosso entendimento a respeito de riscos, porque para mim, riscos é uma coisa que, assim, todo mundo tem muitos questionamentos e é difícil a gente conseguir plantar ali a capacidade de enxergar várias possibilidades diante de um único risco, né? Porque a gente cria várias barreiras para tentar evitar que aquela falha aconteça, né? Mas aí aqui ele parabeniza, né, a abordagem e o tema, e gostaria de... tem um questionamento relacionado ao gerenciamento de riscos, né, e o impacto relacionado aos custos hospitalares. Como que você enxerga isso? Como que a gente pode contribuir? Bom, a gente falou nos vários riscos que precisam ser abordados. Então, gerenciamento de risco financeiro também é uma forma de gestão de riscos, né? A gente, claro, abordou mais a parte assistencial, mas quando a gente fala em gestão de risco, nós estamos falando de riscos físicos, de riscos de pessoal. E a gestão de riscos, ela é apropriada para a gente não ter problemas e, portanto, não desperdiçar recursos, que podem ser recursos financeiros ou recursos físicos ou outros tipos de recursos, né? Então, assim, se eu faço uma gestão de riscos de equipe adequada, eu posso ter menos problemas trabalhistas, vou ter menos afastamentos, vou ter maior satisfação, e isso vai me trazer retorno financeiro. Se eu tenho um risco assistencial bem gestionado, eu vou ter menos eventos adversos, vou ter menos desperdício, vou ter melhor condição financeira. Se eu tenho um bom gerenciamento de risco estrutural, eu vou ter menos chance de ter eventos, vou ter, né, de eventos catastróficos, alagamentos, incêndios, assaltos, invasões, eu vou ter menos consumo de recursos também. Então, todo o processo de gerenciamento de risco, ele está vinculado à sobrevivência organizacional, inclusive a sobrevivência de sustentabilidade, né, financeira da organização. Mas temos sempre que lembrar que a gente não consegue gerenciar todos os riscos. Oi?
Muito obrigada com a contribuição com relação aos custos, né? E isso que você acabou de falar é uma coisa bem importante, né? Como que a gente consegue identificar dentro desses riscos, porque a gente identifica milhões de riscos dentro da instituição, como que a gente pode monitorar, como a gente pode escolher dentre esses riscos que eles são apresentados, qual que a gente consegue monitorar mais de perto? Como que a gente pode fazer essa escolha? Na verdade, a gente precisa priorizar. A gente costuma usar gravidade e probabilidade para priorizar, né? Aquelas matrizes de risco, assim, onde a gente põe gravidade num eixo e probabilidade no outro. E isso, daí a gente classifica cada um dos riscos que a gente identificou. Então, se ele é muito grave e muito provável, a gente precisa fazer o gerenciamento, precisa monitorar, não tem muita escolha, né? Agora, se ele é pouco provável e as consequências não são muito graves, esse risco pode ser deixado para depois. Então, tudo depende um pouco do cenário, né? Mas usem matriz de priorização, que daí a gente vai trabalhar com o que precisa ser trabalhado primeiro, né? Nós não vamos fazer um HFE-6 de uma coisa que dificilmente vai acontecer, e se acontecer não vai ter consequências importantes, né? O HFE-6 ajuda um pouco nisso, né? Porque se a gente está olhando um processo, ele já exclui as coisas que não são frequentes ou graves no início do processo. Mas, se não, a gente faz um mapa de riscos e identifica quais são o que é mais provável e que tem maiores consequências. E a gente precisa monitorar. Então, assim, se, por exemplo, dentro da minha matriz de riscos, a gente pode fazer matriz de risco da organização ou de uma unidade, né? Vou dar um exemplo de uma unidade. Então, dentro da minha matriz de riscos da minha área de imagem, o problema de ter problema na ressonância, de entrar metal na ressonância, é um problema identificado, porque ele é grave, né? É um problema grave, pode até ser considerado pouco frequente, mas ele é grave, então ele já vai ir para uma área lá que eu vou ter que trabalhar essa questão. E aí, se eu tiver esse processo, eu vou ter que achar um jeito de monitorar esse processo. Como é que eu faço? Como é que é o meu processo para que não entre metal dentro da minha área de ressonância, né? Ou saída inadvertida de bebês, né? Que é uma coisa gravíssima, né? Eu entregar o bebê para a mãe errada, ou o bebê sair da minha organização. Eu vou precisar monitorar se os processos que eu coloquei ali para evitar esse problema estão sendo cumpridos, né? Eu não vou esperar acontecer um evento como esse, né? Ele é muito grave para acontecer. Não sei se ajudei. Ajudou sim, doutora, muito obrigada. Bom, vamos encerrando, então. Eu agradeço muito pela participação, tá? Muito mesmo. E com certeza a abordagem sobre o assunto foi maravilhosa. A forma de entendimento trouxe bastante clareza para nós que estamos aqui na ponta e tentando fazer os processos da melhor forma possível para atender os nossos pacientes. Eu quero lembrar a todos, né, que no dia 17, na sexta-feira, a gente tem também mais uma live, nossa última live, que é a contribuição da experiência do paciente na segurança assistencial. Nós vamos contar com a participação do Bernardo. Ele vai trazer as experiências dele como paciente, vinculando isso à segurança na assistência. Então, eu conto com a participação de todos e convido também a doutora Lenara a participar dessa nossa live. E agradeço muito pela presença. Muito obrigada, parabéns por vocês terem essa iniciativa de chamar um paciente para contar como é que é a experiência dele e ajudar a construir um sistema de saúde melhor. Eu fico muito feliz que vocês tenham feito isso e vou fazer tudo para poder assistir, sim. Muito obrigada pelo convite, sucesso para vocês, estamos juntos, a gente quer que todo mundo que precise de um sistema de saúde, que precise procurar o sistema de saúde, que tenha o melhor recurso, mais seguro, porque afinal de contas pode ser a gente mesmo, né, e a nossa família. Então, a gente quer que tudo saia bem para todos, vamos todos trabalhar juntos e qualquer coisa que vocês precisarem podem me acionar.
Ah, doutora Eleonara, muito obrigada. Muito obrigada mesmo e contamos com a sua participação depois. Foi muito Tchau, bom. gente. Foi Obrigada. muito legal, muito bom. Obrigada, doutora. Obrigada.